Olá, camaradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente está com a entrevista do Bolsonaro. A entrevista que o Bolsonaro deu para a CNN para falar sobre várias coisas, mas principalmente sobre o pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República, o pedido de condenação do Bolsonaro, né? Vamos ver, vamos nos torturar durante 40 minutos. A gente trouxe há pouco aqui no Arena detalhes do parecer da PGR com o pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal da tentativa de golpe de Estado. E agora nós vamos receber no Arena o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Presidente, boa noite, obrigado pela presença, viu? Boa noite, obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. Meu Deus, que foto é essa? Ah, meu Deus do céu. Caralho, que foto é essa, mano? Que bagulho horrível, na moral. A foto do, sei lá, anos 30, 1800 e bolinha, isso aqui. Oh, nossa, é a foto da família conservadora, né? Até a foto é bem conservadora, até a foto é bem reacionária. Que absurdo isso. Leandro, Antes de tudo, deixe-me fazer uma pergunta. O senhor está bem depois da cirurgia? Tudo ok com o senhor? eu tenho as recaídas, mas isso se agrava com a idade, né? A gente vai ter que conviver com isso aí por mais alguns anos. Presidente, como foi que o senhor reagiu ao Olha esse sorrisinho, mano. Ah, sim, Bolsonaro, você vai conviver com dor e cirurgia na tua barriga até tu morrer, o seu inferno do caralho, diabo. Morre. parecer da PGR? Eu sou indignado. Estou sendo acusado de 5 crimes. 2 sobre deterioração de patrimônio e dano qualificado a patrimônio. Eu estava nos Estados Unidos. O outro, liderar organização. Eu estava nos Estados Unidos. Ah, não. É que assim, se tu está nos Estados Unidos, vamos lá, questão jurídica. Se tu está nos Estados Unidos e tu manda alguém matar alguém no Brasil, tu pode ser acusado de assassinato, sim ou não? Sim. Então, se tu está nos Estados Unidos e é organizador de uma tentativa de golpe de Estado e o golpe é tentado, mas se tu está nos Estados Unidos, tu pode ser acusado e condenado por golpe de Estado? Sim. Então, é isso. Criminosa armada, no Rio de Janeiro. Estava nos Estados Unidos. Não houve nenhuma organização criminosa armada aqui. As polícias legislativas da Câmara e do Senado não apreenderam nenhuma arma de fogo. Outro golpe de Estado, num domingo, com o Lula fora. Ou seja, que acusação é essa? Que fumaça é essa? Querem me condenar a 43 anos de cadeia por causa disso? Não... Só isso. Não aconteceu mais nada além disso, né? Não tem minuta, não tem delação de militar, não tem plano de assassinato no WhatsApp. Nada disso existe, né? Não existe toda uma conspiração descoberta, com diversas provas, com muita conversa no WhatsApp. Não, assim, a quantidade de conversa no WhatsApp que esses caras tiveram planejando isso é muito absurdo, porque mostra o nível absurdo do amadorismo das Forças Armadas. Se a gente entrasse em guerra, a gente tava fudido. Nem tentativa, nem cogitação de nada. É uma forçação de barra sem tamanho. E daí o pessoal começa a associar ao Trump. O meu filho, Eduardo Bolsonaro, faz um excelente trabalho nos Estados Unidos, conversa com autoridades. Excelente trabalho. Qual o resultado? 50% de taxa. Pois é. Até os empresários estão putos. Lá do governo federal, do legislativo, buscando aqui defender a liberdade no Brasil. E de vez em quando ele é acusado de se perder lá nos Estados Unidos. Não se perdeu, não. Faz um trabalho responsável com a sua idade, 41 anos de idade. Responsável. E ele está lá porque se estivesse aqui, já estaria preso com toda certeza. Afinal de contas, é um inquérito específico. Merecidamente. Tentativa armada de abolir o Estado Democrático de Direito. Agora, um novo inquérito de poucos dias. É inacreditável o que estão fazendo. Jogaram no lixo a justiça brasileira.
O meu foro não é Brasília. O meu foro é a primeira instância, assim como foi o Lula. Se fosse julgado por aqui, seria pelo plenário e não por uma turma. Uma turma que você viu o próprio ministro relator, é o inimigo meu. Se declara. Ah, inimigo teu que tu convidou aí pra ser teu vice-presidente? Que história é essa, Bolsonaro? Que história é essa? Pô, Bolsonaro. É inimigo meu. Ele é vítima, ele é juiz, é interrogador, é promotor, ele é tudo. Não tem cabimento o que está acontecendo no Brasil. Presidente, deixe-me. Temos associar isso tudo aqui, as palavras do Trump, estão fazendo uma caça às bruxas, e é verdade. Presidente, deixe-me Não é interrompê-lo. apenas. Fique à Pois não. vontade para poder responder. Deixe-me somente para poder. Eu gostaria de passar também a palavra para outros colegas que estão aqui, que eu acho que tem muito assunto para cada um perguntar. Perdão interrompê-lo, mas o senhor pode seguir com o seu pensamento após a pergunta da nossa Juliana Lopes, pode ser? Pois não, Juliana. Presidente, obrigada aqui pela entrevista. A pergunta é a seguinte, fazendo uma conexão aí com os últimos fatos, tem um entendimento ali do Congresso Nacional de que não tem andamento do PL da anistia nesse momento, tem uma insatisfação de vários setores aqui no Brasil em relação ao que foi colocado pelo presidente Donald Trump em relação ao tarifaço. E no Supremo Tribunal Federal, um entendimento dos ministros de que não há caminho ali para que haja essa liberdade que o senhor está comentando agora. Diante disso, presidente, não seria ruim esse movimento que está sendo feito por Eduardo Bolsonaro lá fora em relação à taxação? E qual é o caminho que o senhor enxerga, então, para que essa liberdade colocada pelo senhor realmente aconteça, se não há uma sinalização aqui do Brasil de que isso de fato vá para frente? Eduardo Bolsonaro está certo, está lutando por liberdade para todos nós. Liberdade para todos nós, menos para os produtos de exportação brasileiro. Esses merecem 50% de exportação. Gente, até o bolsonarismo rachou nessa. Porque quem é empresário não quer perder dinheiro, cara. E taxação significa perder dinheiro, as pessoas, porque vai ficar mais caro o produto final, a pessoa não vai comprar o produto final lá nos Estados Unidos. Logo cai a venda, logo eles perdem dinheiro. É um momento muito claro, muito patente, maravilhoso pra gente ver que o Bolsonaro, ele só liga pra ele, cara. Talvez pra família dele, e é um grande talvez. Mas ele está disposto a destruir a economia brasileira, se for necessário, para poder salvar o próprio rabo. Para não precisar ir preso. Para tentar dar um golpe novo. Para tentar uma anistia. Ele está disposto a destruir a economia brasileira. Está sacrificando o seu mandato. Agora, final do mês, tem que decidir Destreza. se volta ao Brasil e manter o mandato ou se perde o mandato. Você tem que reconhecer o trabalho que ele faz, os contatos que ele tem com autoridades do governo federal, do parlamento americano. Ou seja, é um garoto, para mim, lógico, meu filho é um garoto, mas é fantástico o trabalho que ele faz lá. Injusto é você ver aqui no Brasil... Fantástico. Não, trabalho, assim, maravilhoso, né? Todo mundo conhece o grande trabalho do Eduardo Bolsonaro. gente sendo presa por opinião, como o Daniel Silveira, como uma colega tua por publicar o salário de uma autoridade do judiciário lá no Rio Grande do Sul, pega uma multa de R$600 mil e cana, cadeia. Injusto é o humorista ser condenado à prisão. Nós estamos partindo cada vez mais para uma ditadura escancarada. É isso que está acontecendo. Qual crime eu cometi? Pô, Bolsonaro, mas tu não gostava de ditadura, irmão? Não era tu que queria uma ditadura pra chamar de tua? Então por que tu tá reclamando da ditadura? Da suposta ditadura do STF? Pô, aproveita, cara. Não era isso que era bom? Não era cerceamento de direito que era bom? Então toma aí, pô. Não era tu que falava que o AI-5 era bom? Então toma no teu rabo. No dos outros é sempre refresco, né, cara? É incrível isso. Qual crime eu cometi? Como é que eu quebrei alguma coisa em Brasília se eu estava nos Estados Unidos? Como é que eu liderei alguma coisa em Brasília se eu estava nos Estados Unidos? Porque existe a construção intelectual de um crime.
né? Não só a execução de um crime, mas os atos preparatórios para um crime também é crime, dependendo do crime, né? Crime de terrorismo, crime de atentado, de... Como é que é? De... Destruição do Estado Democrático de Direito, uma coisa assim, não é exatamente essa palavra, mas enfim, abolição, né? Abolição do Estado Democrático de Direito. Então, as preparatórias para esse tipo de crime vai ser crime sim, né? E não parou nos atos preparatórios, né? Foi tentado. A execução iniciou. Não tem nenhum zap meu, nenhuma mensagem minha para ninguém. Dia 30 de dezembro, eu parti, fiz uma live e parti. Falei que iríamos voltar, que não éramos igual à esquerda, respeitávamos a Constituição, jogávamos das Respeita quatro o... linhas, respeitava a família. Em 2 meses, novembro e dezembro, 1º de novembro, eu falei numa coletiva aqui na Alvorada, começando como? Vão sentir saudades da gente? Só sentem saudades quando alguém vai embora, e deu um recado. Ao longo do caminho, botei fim a uma paralisação de milhares de pontos de caminhoneiros pelo Brasil. Se quisesse o caos, manteria os caminhoneiros fechando aqui rodovias pelo Brasil. Nomeei 2 comandantes de força a pedido do Lula. Que golpe é esse, meu Deus do céu? Que covardia é essa? Quer me condenar por um crime impossível? Não, primeiro que não é crime impossível, né? Segundo, que se tem alguém que cometeu o crime durante os 4 anos de governo Bolsonaro, foi o próprio Bolsonaro. Tá? Ele deveria estar sendo preso por causa dos crimes da pandemia. Ele deveria estar sendo preso porque ele matou mais de 700 mil brasileiros. Por isso que ele deveria estar sendo preso. Por tentativa de golpe de Estado também, tudo bem, né? Mas, pelos crimes da pandemia, o crime mais grave que ele cometeu, na minha opinião, foi esse. Não tem cabimento o que está sendo feito. Centenas de ordens imorais do Alexandre de Moraes para censurar Rimando, pessoas pelo Brasil todo. Quem está denunciando é o governo norte-americano. Isso é uma covardia. O pessoal não está entendendo ainda que... Sim, porque o governo norte-americano é bonzinho, né? O governo norte-americano, ele realmente tem, né, tem uma vocação por liberdade, né? Que aí não pode ver uma injustiça que vai lá perfurar uma cratera de petróleo, né? A justiça foi capturada por uma pessoa, Alexandre de Moraes. Ele é o dono da verdade, ele é o dono de tudo, ele pode tudo. Por que o Braga Neto está preso? Que prendeu agora o coronel Câmara? A delação do Cid, uma vergonha, tem que ser denunciado. O próprio Gonê agora resolveu falar que foi uma delação muito parcial, que ele entendia para um lado ou para outro. Essa delação, pelo menos 7 vezes, foi alterada. Nós pedimos o vídeo da delação dele. As delações são filmadas, desde a qualificação até o final. Mando de alguns, de outros não. Nós queremos saber que o Cid disse claramente: a PF bota a palavra na minha boca, naquele áudio vazado que a revista Veja publicou. A PF bota a palavra na minha boca. Essa delação está valendo? Ontem o Cid falou novamente que nunca ouviu a palavra golpe. Por que insiste nisso? Isso é um crime que estão fazendo contra instituições brasileiras. Aqui sim está alterando o Estado Democrático de Direito. Repito, eu sou primeira instância. Resolveram, no meio do processo, botar em última instância. Nessas audiências que estão tendo, só aparece o ministro Fux, o resto não aparece, já está com o voto definido. É porque o ministro Fux ele teve que ir nas audiências para tentar ajudar a defesa, né? Porque é basicamente o que ele estava fazendo. Toda pergunta que ele fazia, ele basicamente estava levantando a bola para o advogado de defesa chutar. Era incrível. Toda pergunta era isso. 43 anos de cadeia? O que eu fiz? Qual foi o crime que eu cometi? Alexandre de Moraes cometeu um crime durante o período eleitoral. Ele não permitiu que eu fizesse live dentro da minha casa, que eu mostrasse imagens do 7 de setembro, que eu mostrasse imagens do Lula defendendo o aborto, mostrasse imagens do Lula ao lado de ditadores. Ele editou 3 resoluções de março ao final, até o segundo turno, que não podem.
Essas resoluções, só antes de março, tem um período de 6 meses antes que não pode ser editada. Se ele fez isso para perseguir a direita, para derrubar a página, para prender gente, para desmonetizar. Perseguir a direita, coitadinha, né? Porque a direita comete crime nenhum. Tadinha. Dos crimes eleitorais não pratica praticamente todos, né? Nós tivemos empresários respondendo crime por causa de um emoji, um positivo que deu. Hoje em dia você vive num terror no Brasil. Você tem preocupação se passar um zap para uma colega tua, um colega teu. O que pode acontecer se alguém pegar? Já apagou o zap? Apaga aí, vou apagar daqui. Vivemos um inferno no Brasil, acabou a liberdade. Não. Tipo, não. Ai, pelo amor de Deus, né? Isso aí é papo de quem tá devendo. Não, mentira, mas assim. Não é bem assim também, né? Esse acabou a liberdade no Brasil. É que, tipo, pô, estamos conseguindo chegar num consenso social de que algumas coisas não devem serem liberadas, assim, né? E eu sinto que este debate está avançando aos poucos, assim, né? Mas é isso, piada racista não tem razão de existir, entendeu? Piada homofóbica, piada machista, esse tipo de piada assim, tá ligado? Não tem um porquê, então, defende o Léo Lins aí, Bolsonaro. Ele acabou de defender o Léo Lins. Mas eu quero que tu e o Léo Lins vão se fuder, entendeu? Da expressão no Brasil. Ou melhor, você tem, né? Até a expressão. Depois da expressão, você não tem mais. Vivemos um inferno no Brasil. Presidente. Parlamentares respondendo o processo por ocupar a tribuna da Câmara. Nós botamos em 2001 o pronome quaisquer, que até aquele momento os parlamentares eram invioláveis por opiniões, palavras de voto. Nós botamos quaisquer para que não haja dúvida. E o Supremo, o ministro do Supremo reinterpreta isso aí. O quaisquer não existe mais quaisquer. A questão da anistia, estou até quieto essa questão da anistia, mas o que o Supremo tem dito? Se aprovarem, nós vamos dizer que é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque é inconstitucional. Não pode dar anistia para crime com violência e grave ameaça. E a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito é um crime que tem violência e grave ameaça. Então não pode. E a anistia é algo privativo do parlamento brasileiro. É personalíssimo do parlamento brasileiro. Você já viu alguma anistia, alguma graça, alguma indústria derrubada até hoje? Só vi um. A minha graça do Daniel Silveira, que foi feito baseado na lei. Esperar acabar meu mandato para caçar e condenado a quase 9 anos de cadeia. Não tem cabimento. O que ele falou é reprovável. O que o Daniel Silveira falou é reprovável. Eu ouvi, fiquei chateado com aquilo. Mas condenado a 8 anos e 9 meses de cadeia? Isso é democracia? Presidente, pelo amor de Deus. Deixe-me passar a palavra. Vão prender e vão resolver o problema do Brasil. Acabou o problema do Brasil, prendendo Jair Bolsonaro 43 anos de cadeia. Deixe-me passar a palavra para a nossa analista Jussara. Pô, infelizmente não resolve os problemas do Brasil, mas já é um começo. Eu já ficaria muito feliz se Bolsonaro fosse preso. Jussara Soares, que está na nossa redação em Brasília, que também tem uma pergunta para fazer ao senhor. Jussara? Boa noite, presidente. Obrigada aqui por conversar conosco hoje. Presidente, a partir hoje desse relatório dessas alegações finais da Procuradoria-Geral da República e pegando o fato de Eduardo Bolsonaro estar em contato com o entorno e com a Casa Branca, o senhor imagina que o senhor pode ser preso e, se isso acontecer, o senhor cogita pedir asilo aos Estados Unidos? Olha, eu vou ser preso por quê? Por ter destruído aqui o relógio em Brasília? Abolição violenta, a tentativa, na verdade, né? De abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu estava nos Estados Unidos. Isso é um crime impossível. Como é que eu vou pedir um asilo se eu não cometi crime algum? O próprio Trump tem dito, é caça às bruxas. Geralmente se condena alguém por corrupção, como Lula foi condenado por 3 instâncias por corrupção, condenado em última instância também por corrupção. E não eu. Eu fiz a coisa certa, eu conduzi o Brasil com zelo. Isso atrapalhou o sistema.
atrapalhou o sistema, assim, não ganhamos novos bilionários durante a pandemia, né? A mesma que matou mais de 700 mil pessoas, né? A mesma que quebrou vários pequenos negócios, que diminuiu a renda do brasileiro, né? Mas a gente ganhou um bilionário. Olha o zelo do Bolsonaro, né? Muito zeloso ele. Botei quase que um ponto final na corrupção e muita gente que roubava aqui no Brasil deixou. Orçamento secreto não existiu, né? É tudo coisa da nossa cabeça. Orçamento secreto não foi criado durante o governo Bolsonaro. De roubar. E eu... O escândalo do INSS não foi intensificado no governo Bolsonaro, né? Não, isso não aconteceu. É coisa das nossas cabeças. sou um cara que não posso voltar. Porque eu, elegível, ganho as eleições. Se eu tivesse 3, 4% em pesquisa, teriam me esquecido num canto. Mas como eu tenho 40% e ganho do Lula no primeiro e segundo turno, precisam manter a mentira daquela acusação da inelegibilidade, reunir-se com embaixadores. Lula se reuniu com quem no Morro do Alemão? Abuso de poder econômico. Eu ocupei o carro de som do Silas Malafaia no 7 de setembro, deixei a faixa lá no palanque e ocupei a tribuna. A esplanada parecia uma plantação de girassóis. Não pude mostrar as imagens por ocasião das eleições. Fui perseguido pelo Alexandre de Moraes. Perseguido, tadinho. Ele me tirou o mandato. Com essas proibições. Que isso? Tu perde a eleição por culpa tua. Pô, tu presidente, com a máquina na mão, dinheiro, gastou dinheiro pra caralho no final do mandato pra ver se reelegia. E mesmo assim não conseguiu se eleger. E a culpa é do Alexandre de Moraes. Ah, pelo amor de Deus, Bolsonaro. A culpa é sempre dos outros, né? Menos tua. Essas ilegalidades, como por exemplo as resoluções. Pois não. Não, presidente, só para saber, o senhor cogita, caso tenha alguma determinação de prisão? Não cogito pedir asilo em lugar nenhum. Não cogito nada. Não cogito nada. Tá? Não sou criminoso. Criminoso é quem está me perseguindo. O senhor, portanto, presidente, irá enfrentar o processo até o fim? Vou enfrentar o processo. Vamos ver até onde eles vão. Estão correndo com o processo. É 5 dias de prazo, é 15 dias, é mais 5, é agora. Sim, Bolsonaro, é assim que funciona o processo, entendeu? Se tu entrar lá no Código de Processo Penal, vão ter os prazos para cada etapa do processo, basicamente. Então é isso. Às vezes é 5, às vezes é 15, e assim vai indo. É evidente. Só que é óbvio que um processo como esse, que o réu é um ex-presidente da República, é um processo que vai ter muita celeridade, vai ter muita atenção nesse processo. Agora, um processo normal da Justiça Estadual, o processo vai demorar, porque, beleza, tem esses prazos mínimos, né, de 5, de 15 dias, etc. Só que aí tu cumpre o prazo de 15 dias lá para entregar um documento. E aí fica para apreciação do juiz. E aí o dia que o juiz se manifestar, o processo vai para frente. Se ele demorar, demorou e vai demorar, entendeu? Mas, assim, o Alexandre de Moraes não vai sentar em cima do processo Bolsonaro. Isso é óbvio. Cara, testemunhas que eu indiquei, por exemplo, o Giuseppe Janino como testemunha. Eu tinha obrigação de levar o Giuseppe Janino, que era o diretor ITI lá do TSE, para o Supremo. Como é que eu vou levar? Só se eu laçá-lo, prendê-lo e levá-lo amarrado para depor. E tinha que ser o contrário. A testemunha tinha que ir por decisão do juiz, e não minha. E o Giuseppe Janino é um cara que mexia lá com os computadores do TSE. Eu tinha perguntas para ele para realmente, associado ao inquérito 1361, colocar numa situação complicada. Então, para se proteger do processo criminal que está acontecendo, tu ia chamar uma testemunha para falar que as urnas não são seguras, é isso. Então me diz, Bolsonaro, o que as urnas não serem seguras tem a ver, qual é o nexo disso com tu ter cometido um crime ou não? Evidente que esse cara não vai ir, que ele não vai ser intimado pelo Alexandre de Moraes, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem um porquê. Vai ficar perdendo tempo à toa? Vai ficar enchendo linguiça?
Vai ficar batendo nessa tecla que todo mundo sabe que a urna ela é confiável. Aí fica um maluco com as teorias da conspiração falando, não, vão hackear a urna, pipipi, popopó. Pelo amor de Deus, cara, isso assim, a desculpa que já envelheceu já. Deu, Bolsonaro, pode parar de falar da urna. A gente já entendeu, idoso, agora senta lá. Nós queremos paz, queremos tranquilidade, queremos eleições limpas, transparentes. Olha o que... Quem entrou com a ação de por ter criticado as urnas, que eu me tornei uma das inegibilidades, foi o Carlos Lupe. Entra vocês agora aí no Facebook do Carlos Lupe. Em 2017, 2018, ele vinculou na propaganda eleitoral gratuita 30 segundos. Ele termina, o Carlos Lupe, 30 segundos. Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Carlos Lupe... E aí, Bolsonaro, tá foda-se. Se alguém da direita falar isso, tá preso. O Lupe tá livre. Tá, sim, é só isso. Tá só livre isso. também de responder qualquer processo sobre roubo de velhinhos do INSS. Sim, tanto é que todo mundo que fala da urna na internet, tá todo mundo preso. A gente tem 30 milhões de presos no Brasil hoje. Os caras criam uma realidade fantástica na cabeça, uma realidade paralela, e eles argumentam, mesmo sabendo que é mentira, com uma cara de pau que é absurda. Ele realmente parece acreditar no que ele tá falando, mas ele não acredita. É pura mentira, eu sei, eu vejo, dá pra ver. Mas ele fala com tanta vontade, com tanto afinco, né, com tanta confiança isso que ele tá falando, que ele realmente parece que acredita. E querem me condenar por essa fumaça que é golpe de Estado. Sempre joguei dentro das 4 linhas. Golpe de Estado negado pelo atual ministro da Defesa, Zé Múcio, negado pelos ex-ministros. Aldo Rebelo, Nelson Jobim, José Sarney, o próprio Temer. Isso não foi golpe em Rio de Janeiro. Ninguém dá golpe com velhinhos, com pessoas idosas, com Bíblia embaixo do braço, sem armas. E golpe é um negócio, você tem que ter apoio popular, você tem que fazer conjectura com o parlamento, com o empresariado, com gente do agro, com... E o empresariado e o pessoal do agro não tava junto, né? Pô, para de entregar os caras, Bolsonaro. Que isso? Tu tá entregando teus colegas. Ou teus donos, talvez, né? Quem é que tava pagando aquela churrascada, banheiro químico, viagem interestadual, de ônibus para idoso? Quem é que tava pagando esse rolê todo? Com gente de dinheiro, fora do Brasil. Golpe não é isso. Inventaram um golpe. Vocês acham que as pessoas domingo queriam dar um golpe? Por que as imagens sumiram? Porque o Flávio Dino sumiu com quase 200 câmeras. Porque ia provar que o quebra-quebra foi antes do pessoal do acampamento chegar lá. Pô, às vezes é tanta mentira assim que é difícil acompanhar, né? Presidente. Eles querem empurrar agora, condenando eu, ministro meu, gente do meu lado, como uma agressão criminosa armada. Não teve arma. Chamar de Orcrim isso. E dizer, olha só, no relatório da Polícia Federal, eu não estou no 8 de janeiro. O senhor Gonê me botou no 8 de janeiro. Presidente, deixe-me passar a palavra também. Isso não é julgamento, isso é um linchamento. É um linchamento que está acontecendo. Deixe-me passar a palavra também ao nosso analista Pedro Venceslau, que tem uma pergunta para fazer. Pedro? Boa noite, presidente. Uma pesquisa da Atlas Intel de hoje mostrou que 62% dos brasileiros acham a tarifa injustificada e 36,8% justificada. Essa mesma pesquisa apontou que Ou seja, 36% é literalmente, o que é alarmante, porque é um número um pouco grande, né? O núcleo duro do bolsonarismo. O cara que é bolsonarista, recebe os bagulho no zap e acredita e tá junto com o capitão. Por isso que o bolsonarismo continua perigoso eleitoralmente, assim, absurdamente, né? 6,9% dos brasileiros apontam a atuação da família Bolsonaro na questão da tarifa. O presidente Lula, por sua vez, recuperou parte da sua popularidade, segundo a pesquisa, depois da questão da tarifa, e a gente vê um certo clima de unidade nacional em torno do presidente da República.
O senhor não avalia que a tarifa de Donald Trump acabou beneficiando o presidente Lula e tirando a anistia da pauta em vez do efeito contrário? Deram um tiro na própria cara, né? Quem diria? Só para quem é desinformado. A própria carta do presidente Trump, ele fala sobre liberdade de expressão, fala de comércio de empresas brasileiras aqui com o Brasil e cita o meu nome como caça às bruxas. Ninguém está vibrando com a taxação de 50%. Sim, vocês estão vibrando. Eduardo Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos vibrando a taxação, achando maravilhoso, ferrando a economia brasileira, ferrando com as exportações, com os empresários que tanto apoiaram o bolsonarismo. Então, obviamente, foi um tiro na cara. Que vai vir o caos para cá. E pode aumentar isso tudo, porque o Lula continua falando besteira. Ele agora, a brincadeirinha dele, ele vai comer jabuticaba, né? Não chupa. Lá com o Trump. Ele, inclusive, hoje, a ONU, o chefe da ONU falou o quê? Que o Brasil não continua fazendo negócio com a Rússia, que faz negócio com óleo diesel e faz negócio com fertilizante. Senão essa tarifa vai passar para 100%. O Lula continua defendendo o Hamas, continua defendendo o Irã. Você quer esperar o quê dessa pessoa? Ele continua no BRICS agora, defendendo um padrão diferente do dólar para comercialização. E o Trump falou que perder o padrão dólar é como perder uma guerra mundial. O Lula quer o quê? Ninguém que foi para o confronto com o Trump ganhou. Eu estou torcendo. Caralho, ele é muito vira-lata, mano. Às vezes dói o quão vira-lata este homem é. Pô, se o meu pai Estados Unidos, meu pai Donald Trump, tá me dizendo que é ruim para nós, a desdolarização da economia mundial, então é isso que eu vou defender, porque eu sou um cachorrinho e o meu pai tá dizendo isso. Pô, pelo amor de Deus, cara, é muito vira-latismo. Esse é o tal do patriotismo. O patriotismo que odeia o próprio país, que odeia a própria cultura, que odeia o próprio povo. Ó, a Siri bem louca. Sai, Siri. Maldita Bin. Para que haja um acordo, uma negociação. Quem está botando na mesa certas condições é o presidente Trump, no que ele tem escrito em suas cartas. Hoje tem mais uma fala dele. Fala que eu sou um cara honesto, um negociador duro. Sim, o Trump, aquele degenerado que já falou que transaria com a própria filha, ele é o cara que, se disser que alguém é de bem, é alguém que é muito confiável. Realmente devemos confiar na palavra do Trump. Que estava lá na lista do Epstein. Do bilionário da ilha de abuso sexual de menor lá. Tá? Que ele tem simpatia por mim, que eu não sou o que estou sendo acusado. Ele não acredita em golpe de Estado, só acredita um alienado. Golpe de Estado com aquelas pessoas idosas. Agora, só presidente, há alguns empresários, presidente, vários empresários estão com medo em relação a essa taxa anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Há um grupo que teme por sérias consequências e há outro grupo que defende o diálogo, que pode haver alguma saída depois do dia 1º de agosto. A pergunta que lhe faço o senhor acredita que essa reação pode prejudicar a direita e favorecer o governo, a esquerda? O senhor acha que essa taxação do presidente dos Estados Unidos pode fazer com que a direita possa perder apoio nas ruas? E agora a resposta fica para a parte 2 deste vídeo. Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar o que você está achando de todo este rolê, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações da parte 2 desse vídeo. E até a próxima.